Nós estamos de volta com Programação Nacional, hoje falando sobre comunicação não verbal com o doutor em psicologia, Sérgio Sena. Sérgio, a gente falava no último bloco um pouquinho de pessoas que têm um pouco mais de facilidade para perceber os sinais não verbais. Um dos exemplos que você citou são um grupo de pessoas que teriam vivido situações em casa de violência, ela acaba sendo mais perceptiva porque ela quer fugir dessa situação de violência. Quais seriam outros casos? Por exemplo, tem pessoas que precisam, desde cedo, isso é uma coisa que se desenvolve ao longo da história de vida da pessoa, né, do curso de vida dela. Pessoas que têm que fazer negócios, por exemplo, que acompanharam adultos nesse negócio. Então, você começa como adolescente acompanhando seu pai, sua família, num negócio familiar, e você vai vendo como esses negócios são fechados, as reações das pessoas, ou seja, todas as situações em que alguém tem que estar observando o comportamento do outro. Agora, independentemente dessas habilidades se desenvolverem de forma natural, elas podem também ser desenvolvidas de uma forma promovida. Tá? E eu lembro uma categoria, por exemplo, que precisava, né, desenvolvê-la muito mais. Duas categorias, né, profissionais de saúde. Muitas vezes aquele paciente, aquele doente, aquela pessoa que está ali com um problema de saúde, ela tem uma dificuldade de se comunicar. E o treinamento em comunicação não verbal para profissionais de saúde é essencial, tanto que se você tiver a curiosidade de ver, a maior parte dos trabalhos científicos brasileiros sobre comunicação não verbal estão no campo da saúde. Olha só. É muito curioso. Outra categoria que eu acho que seria fundamental que se capacitasse nesse tema, pessoas que trabalham com educação. É muito importante, como a educação brasileira é feita de forma coletiva, muito pouca da educação é feita de forma individual, a nossa educação geral ela é coletiva, é muito importante que aquele adulto que esteja conduzindo um processo, tanto de educação de adultos como de crianças e adolescentes, ele perceba naquele educando qual é a melhor forma, se aquela forma está sendo adequada, se aquele aluno está respondendo bem àquela... Ou até para saber o que se passa com o aluno. Às vezes ele está Exatamente. quietinho ali o tempo todo. E não está, porque ninguém está quietinho, entendeu? A face da pessoa vai estar falando, o corpo dela vai estar falando, e é muito importante, por exemplo, para essa categoria. Por exemplo, o jornalismo investigativo. Eu destaco o jornalismo investigativo porque eu acho que hoje no nosso país é o jornalismo investigativo que está tocando que está trazendo ao conhecimento da população muita coisa que ocorre de forma oculta. E o jornalista investigativo precisa desse tipo de análise, porque ele vai conversar com uma pessoa. Esse informante, essa pessoa que está dando a informação, essa informação é verdadeira? Dentro daquele mar de informações que ele tem, qual é a melhor informação? Qual é a pista que ele vai seguir? Então, tudo isso, essa estratégia, ajuda, por exemplo, um investigador, seja ele jornalista, seja ele policial, por exemplo, a priorizar temas. Qual é o tema mais produtivo? Aquela pessoa te contou 10 temas. Qual deles é o mais produtivo? E também acho que ajuda, no caso, um jornalista comum em ele saber como lidar com o tipo de entrevistado dele, né? Porque ele recebe pessoas de diversas formas, né? Tímidas, extrovertidas, pessoas que são mais caladas, pessoas que são mais expansivas. Claro. Isso ajuda muito, com certeza, e a gente sabe disso. Verdade. Você falou sobre o rosto, a gente pode dizer aquele velho ditado que o rosto é o espelho da alma, isso é verdade? Olha, eu não concordo muito com essa afirmação, e eu vou dizer por quê. Quando a gente diz que é um espelho, a gente espera uma imagem igual. E é óbvio que a alma humana é muito maior do que o nosso rosto pode mostrar, não é verdade? A nossa alma, ela tem sentimentos, ela tem pensamentos, ela tem convicções, ela tem tanta coisa que seria impossível uma superfície tão pequena mostrar tudo isso em verdadeira grandeza. Mas ele sim mostra um pouco disso. Tá, isso é verdade. Uma parte dessa nossa natureza, uma parte dele é as nossas emoções, por exemplo. Né? Muito das nossas emoções, nosso rosto é como se fosse um display, é como se fosse uma apresentação nossa. Né? Por isso que o rosto é tão importante, por isso que nós cuidamos tanto do rosto. E por isso que aquela história de que a pessoa olha para outra e já vê se vai se dar bem ou não, ou como que é o tipo de pessoa, se gostou, se teve empatia ou não. Independentemente disso ser verdade ou não. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode ter um histórico com determinada face que não é muito positivo para ela, e ela pode acabar generalizando esse tipo de análise. Entendeu? E ela tem que perceber isso, quando ela generaliza esse tipo de análise negativa, principalmente quando é negativa. Né? E agora, o fato é que
expressões faciais, sim, tá? Nos ajudam a melhorar a nossa relação com as pessoas. E tem como a gente policiar isso? Por exemplo, alguém que não tem uma expressão que de repente cative a outra, tem como ela se utilizar de alguns recursos? Tem. Fazer o trabalho inverso, né? Porque geralmente a gente analisa. Uhum. E tem como a gente melhorar? Com certeza. Olha só, eu noto, por exemplo, vou dar uma opinião pessoal, né? Eu noto que as pessoas criticavam muito a nossa presidenta porque ela não sorria, lembra disso? Que as pessoas faziam essa crítica, uma crítica, né, pública, né, que ela não sorria. Quando ela começou a campanha eleitoral, ela tinha até dificuldade de apresentar sorriso. Olha como ela mudou em tão pouco tempo, né? Basta comparar um vídeo, por exemplo, da campanha eleitoral com um vídeo atual. Como a pessoa, nós somos pessoas, nós aprendemos, nós somos animais especializados em aprender. Essa é a nossa especialidade. E nós vamos aprendendo. Então, demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, também depende da nossa história de vida. Então, é óbvio que as pessoas aprendem isso, tá? A pessoa passa a se policiar, a gente passa a ter uma consciência maior de como nós estamos nos apresentando. O sorriso, por exemplo, falei do sorriso da presidenta, né? O sorriso, ele é a melhor maneira de você iniciar um contato com alguém. Tá? Essa é uma das principais funções do sorriso. O sorriso também serve para outras coisas, como, por exemplo, mascarar uma outra emoção que a gente não quer mostrar. Por exemplo, vamos supor que eu estou com raiva. Estou numa reunião e alguém acabou de detonar o meu projeto. Estou ali para apresentar o meu projeto. Eu posso ficar com raiva, mas vamos supor que eu não queira demonstrar raiva, então eu ponho um sorriso, com uma tensão labial. Então, você aprendendo a observar que aquele sorriso está mascarando uma outra emoção, você consegue, então, saber um pouco melhor de como está aquela pessoa, como está o emocional dela. O olhar também diz muita coisa? O que a gente pode ver do olhar? O olhar também diz. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é muito comum as pessoas... vem cá, você está triste hoje, o que está acontecendo? Às vezes você ficou trabalhando à noite. O caimento da nossa pálpebra superior, ela cai por gravidade. Tem uma musculatura que ajuda, mas basicamente ela cai por gravidade. Então basta você, por exemplo, estar apresentando um caimento da pálpebra superior para as pessoas interpretarem que você está triste. Não está bem. Que você está triste. O encurvamento dos lábios, tá? Nós temos uma musculatura aqui que é o depressor do ângulo da boca, tá? Ele faz a boca fazer aquele U invertido. Quando uma pessoa apresenta isso, normalmente nós interpretamos que ela está triste. Da mesma maneira, quando nós temos uma musculatura aqui que é o corrugador do supercílio, né? Que faz essa, né? E o prócero, o músculo prócero, que cria essas rugas verticais aqui entre as nossas sobrancelhas. A pessoa, por exemplo, pode interpretar que você está com raiva, que você está preocupado. Entendeu? Então, o nosso rosto é um display para isso. E nós aprendemos a interpretar isso logo como criança. A gente fica olhando para o pai, para a mãe, aquela cara, já sabe, opa, exatamente. Tem muitas pessoas que ficam se mexendo também o tempo todo, né? Mudando de posição toda hora. O que significa isso? As pernas, principalmente? Exatamente. Hoje em dia, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Nós estamos vivendo em ambientes muito ansiogênicos. Ou seja, se cria ansiedade no ambiente, porque você é pressionado a trabalhar, a produzir, a fazer, a acontecer, cada vez num período, num ciclo temporal menor. Então, é natural que as pessoas, então, estejam com o seu sistema nervoso autônomo ativado, ou seja, adrenalina no corpo, funcionando. Isso faz você aumentar a frequência dos seus movimentos, isso faz você falar mais rápido, isso faz você se movimentar mais, tá? E aí, você pode dar uma impressão de que está agitado, como está mesmo. Mas não é porque você é uma pessoa agitada ou porque você está mentindo, alguma coisa assim. Mas porque o próprio ambiente leva você, às vezes, a se comportar dessa forma. E é isso que o analista, que a pessoa que está fazendo o julgamento do outro, né, que está fazendo essa análise, ela tem que levar em consideração. Vem cá, tudo bem, essa pessoa está nervosa, mas não seria natural que ela estivesse nervosa? Por exemplo, adolescentes apresentando um trabalho escolar. Olha uma situação em que o adolescente vai ficar nervoso. Apresentando um trabalho escolar em grupo, aquele paredão lá na frente, né? Aquilo ali vai ficar. Aí ele vai repetindo isso, até ele um dia chegar diante de um público, sei lá, de 5, 7 mil pessoas e falar como se estivesse conversando com uma pessoa só. Né? Um aperto de mão diz muita coisa também? O aperto de mão é outro gesto, né? Que a ciência estuda muito. Existem vários tipos de aperto de mão. E o aperto de mão, ele muda de cultura para cultura. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, aquelas pessoas que estudarem a comunicação não verbal pensando que tudo é fisiológico,
ela acaba errando. É cultural. O aperto de mão, ele é um dos principais meios de saudação do ser humano. Tá? Então, ele mantém você fica confortável por quê? Você tem uma distância, as pessoas mantêm uma distância entre si, no entanto, há um contato corporal, né? Inclusive onde você pode transmitir energia, força, você aperta a mão da pessoa, né? E aí cada tipo de aperto de mão pode comunicar um determinado... Tem um aperto de mão muito curioso, que é o aperto de mão que eles chamam de político. O aperto de mão do político é aquele que se faz com as duas mãos. Ele tem quase um abraço. Exatamente, é um abraço, exatamente. Ou seja, o que a pessoa quer passar com aquilo? Ela quer passar confiabilidade, que ele é confiável. Olha, eu estou te abraçando, eu estou te envolvendo. Agora, né? Tem gente que aperta, geralmente são pessoas mais felizes, pessoas com... mais enérgicas. Porque aperta e balança a mão, dá uma batidinha no ombro. Realmente tem a ver isso? Pois é, isso aí é uma coisa que às vezes a pessoa quer transmitir uma mensagem e acaba transmitindo outra. Pode ser perigoso? Pode ser perigoso. Por exemplo, nós temos áreas do nosso corpo que são interditas, tá? Que você não avança sobre... Nós temos áreas, é como se nós tivéssemos zonas de proximidade e que a partir do momento que as pessoas vão invadindo essa zona sem a sua permissão... Você já se sente Você invadido. se sente mal, você se sente assim de uma forma... Você se sente invadido, como você falou. Então, as pessoas precisam entender que se você se posicionar, por exemplo, a menos de 50 centímetros de alguém... e aquela pessoa não permite isso na cabeça, psicologicamente ela não permite isso, ela vai se sentir mal. Por outro lado, vamos supor que você, como jornalista, entra num ambiente e vê duas pessoas supostamente desconhecidas, muito próximas, sem que elas mostrem qualquer tipo de desconforto. Já é para você botar sua pulga atrás da orelha. Vem cá, como é que duas pessoas desconhecidas estão tão próximas e não mostram nenhum desconforto? Ou seja, você já coloca isso na sua... né? Então, por exemplo, isso acontece muito em tribunais, em situações de investigação, onde as pessoas não querem mostrar uma conexão anterior entre si. Tá? Isso é muito comum. Só que aí você vendo fitas, você vendo vídeos, você vai ver que... vai analisando. Aí você não vê... Vem cá, duas pessoas podem estar bem juntas e não ter nada, realmente serem desconhecidas? Podem. Mas não é a regra. Essa seria uma exceção. Com relação à justiça, eu quero falar daqui a pouquinho também e relacionar isso à linguagem não verbal. A gente volta daqui a pouquinho com o Sérgio Sena aqui no Programação Nacional. Não saia daí.